diz que é amoroso. Eu vou conversar com o filósofo Paulo Girardelli. Aliás, eu falei, de novo, eu falei Girardelli, porque existe o nome Girardelli, sem querer a língua já puxa. Assim, é Giraldelli, né? Giraldelli e Girardelli é o mesmo, Jô. É o mesmo na Itália, é a mesma pessoa. São as mesmas pessoas. Troca ali na Itália, troca no Brasil o R pelo L, mesma coisa. Quer dizer que se chamarem você Girardelli, você eu atendo, chama Giraldelli, eu atendo. É uma família muito pequena também, não é uma família muito grande. Você não encontra muitos Giraldelli, né? Nós e o chocolate americano. Que é Giraldelli. Que é Girardelli. Que aí é Girardelli. Mas você come tranquilamente o Girardelli. Eu como, exatamente. É uma sensação de canibalismo, porém agradável. Aí tem assim, como a filosofia pode explicar o amor. Se é que a filosofia consegue explicar o amor, né, Ju? Acho difícil. Eu acho difícil. Eu tô dirigindo um espetáculo agora com o Cássio Capim que se chama O Libertino, que é sobre o Diderot. Na época que ele está escrevendo a famosa enciclopédia, e que tem várias mulheres que ele corre atrás mesmo. Sei. Né? E tem que escrever sobre a moral, imagina, e ele não consegue. E aqui a filosofia pode explicar o amor, mas pode explicar também a galinhagem? Olha, Jô, fundamentalmente o livro é sobre a galinhagem. Na verdade, o amor é uma porta de entrada para a galinhagem. Tá vendo, Tânia? Quer dizer, essa é a verdade, não é? Não podemos... não vamos aqui tapar o sol. Exatamente. Não é? Não vamos falar que o amor é só o amor. O amor é fundamentalmente a porta de entrada para a galinhagem. E a galinhagem é, na verdade, o esteio do amor, é onde o amor acontece. A sua mulher está na plateia, hoje está familiar. Cadê a sua mulher? Agora já foi, Jô. Ela está na plateia. Olha lá, a Fran lá. Como é o nome da sua? Franciele. Franciele. Então ela que foi a escolhida depois de várias galinhagens. Olha, na verdade... Você é o resultado de uma triagem. De uma triagem, não é? Bem. Eu comecei essa galinhagem, a galinhagem ali, a galinhagem aqui, né? E um pouco de filosofia, um pouco de galinhagem. E aí cheguei na Fran. Né? Na perfeita. Na perfeita, exatamente. E aí, obviamente, e agora para fazer a média, né? Encerrei a galinhagem. E fiquei só na filosofia. Fez muito bem. Fez bem, não fiz? Muito bem. Também acho, viu, João, que eu fiz muito bem. Mas né? muito bem. Muito bem mesmo. Tá bom, já. Quanto mais eu olho, mais eu... Não, tá bom. Muito bem. Aí você coloca aqui qual a diferença entre ágape, filia e de filosofia. eros. Agora, por exemplo, ágape é uma palavra que me fascina porque também é amor, também é comida, também é alimento. Também é comida, também é alimento. Mas ágape aí é naquela história que você sabe, todo mundo geralmente sabe, até agora sabe até mais, né? Porque as pessoas estão voltando a discutir essa conversa sobre ágape. Ágape é o verdadeiro amor cristão. Mas e daí também de ser o alimento? De também ser o alimento. Jesus deixa... Exatamente. Exatamente. Mas difere do nosso eros e da nossa filia, porque a filia é o amor amizade, né? E o eros é o amor erótico. O ágape, nós temos que decidir o amor cristão. Mas o eros não, porque o eros é o cupido, não é? É o eros. Ele vem e nos pega, né, no contrapé. Né? Ele não é decidido por nós. Não é bem no contrapé que ele pega. Ele pega... a flecha dele acerta... Aí depende, né? Agora, não pode acertar de frente. O pathos, que também é doença e é paixão. Também. E é paixão, né? O pathos é doença e paixão. Mas o pathos aí é complicado. Porque, na verdade, o pathos como doença e como paixão, nós pensamos aí na patologia, né? Como doença, né? Mas no pathos como paixão, porém,
nós sabemos, né, que há paixões que são doentias. Esses gregos eram bem interessantes, né, com o seu vocabulário. Os gregos são interessantes. Os gregos são interessantes. Aí a filosofia os gregos são... Acho que sim, né? Acho que os gregos eram tão interessantes que por isso que a filosofia era fácil para eles, não é? Então, evidente. Mas você fez muito bem. Eu fiz muito bem, né, Jô? Agora, vamos falar. Você... Eu já estou com medo de ter feito tão bem assim. Não. Estou fazendo tão bem para você também. Deus, porque a nossa filia impede qualquer avanço na área erótica. Na arte erótica. Tá bom? Ficou bonito isso. Ficou bonito. Ficou bonito. Ô, Paulo, você foi casado quantas vezes? Jô, que eu me lembre, né? Dentro dessa atividade de amor, e escrever, filosofia, galinhagem. Então, que eu me lembre, eu fui casado oficialmente 3 vezes. E sempre no mesmo local, na mesma cidade. Né? Por quê? Porque a minha mãe mora nessa cidade. Então, Freud já explica meu caso, né, como filósofo, e eu sempre procuro casar nesse lugar aí, que é onde minha mãe mora, que é uma cidade pequena do interior de São Paulo, que se chama Ibitinga. Né? E ali eu volto, né, e sempre vou me casando com as pessoas um pouco mais jovens. Né? Eu comecei casando com pessoas mais ou menos da minha idade, quando eu tinha lá 20, 19 anos, depois voltei. Eu aumentei um pouco a minha idade, mas eu voltei a casar com pessoas um pouco mais novas, até chegar na Fran, onde então, aí, efetivamente, o juizado de menores me pegou. Aí eu parei com... Você está vendo o que acontece? E, no entanto, entre esses casamentos... Né? Medroso porque você sabe que as pessoas confundem muito aqueles gregos com atividade de pederastia, com atividade de pedofilia. Né? E até explicar que uma coisa não é outra, tem nada a ver com... demorou. Agora, você vê que pederastia é também de mais velhos com mais jovens. Exatamente. Né? De mais velhos com mais jovens. Necessariamente de mais velhos com mais jovens, porque é uma relação pedagógica. Isso. Não é uma relação homossexual banal, é uma relação pedagógica. Com seus discípulos. Com seus discípulos. Né? Agora, você, aproveitando que está aqui, está na plateia, entre esses casamentos, você ficava bastante, reficava? Não. Aí é a tal história. A galinhagem foi antes de iniciar os casamentos. Após iniciar os casamentos, só casamentos. Aí um casamento atrás do outro, sempre casando. Não me lembro mais desse período de galinhagem. Das galinhagens. Que é o Leonardo está em pleno período da galinhagem. Tá isso que a Maria fugiu. A Maria fugiu nessa... claro, não aguentou. Não aguentou. Agora, você falou um negócio do juizado de menores, é verdade, porque você começou a namorar a sua mulher, a Fran, que idade ela tinha? A Fran estava com 16 para 17. E você... E eu aí os dinossauros estavam na Terra, eu estava ali junto com eles, eu estava com quase 50 já. 50? Cinquentinha. E aí o juizado, você foi denunciado realmente? A cidade, conselho tutelar, a cidade é pequena, de repente aparece na casa da minha mãe, que tem lá os seus 80 e poucos anos, o juizado. E o juizado vem com tudo, né? E vem mesmo, né? E aí, mas o que está acontecendo? Eu falei, não está acontecendo, que eu saiba, não está acontecendo nada de extraordinário. Não, está acontecendo alguma coisa extraordinária, sim, porque houve aí a denúncia e tal. Mas quando o juizado se apresentou como figura humana, a pessoa do conselho tutelar... Que era quem? Era uma amiga de infância, quer dizer, uma paquera também de infância. E aí ela abafou o caso, resolveu o problema e rapidamente a Franciele já, daqueles 16 para 17, já adquiriu naquela noite mesmo 18... E a gente, então, ficou livre dessa situação. Até porque também, Jô, os pais dela me chamaram. Mas quando eu encontrei os pais dela eram mais novos do que eu. Então aí, com a minha autoridade de filósofo e mais velho, eu botei ordem na casa. Muito né? bem. Tem uma moça aqui na primeira fila que ficou indignada com a sua frase. Ela fez assim... mas fazem isso contra Qual é a diferença de idade entre você e a Fran? 30 anos. Não é mal. Não é. Não, 30 é legal. O Charlie Chaplin tem uma diferença maior com o seu Maior, muito maior. Eu com a Flávia tinha 26 anos 26 de diferença. anos, não. É o normal. É o normal. Claro que fora do Brasil, quando olhavam, nós dois perguntavam para ela se eu estava molestando ela. Mas
Acontece, você. É. Mas o que eu acho que a diferença que interessa é de cabeça. Isso, não é verdade? de cabeça. Porque eu, como atleta, até hoje... De cabeça. Não, sem maldade. Sem maldade. As cabeças combinarem, né? E o corpo vai levando e tal. Não, é verdade. Aí o que atrai não é, sabe? A Fran é mais madura do que eu, efetivamente mais madura. Filósofa também, se formou em filosofia recentemente. Né? Aí claro. é fácil... Qual foi a saia justa que você passou numa palestra na universidade? Eu até ponho isso no início aí de um capítulo, que é o seguinte... eu não sei quem foi isso aí, eu imaginava que poderia ter sido filho meu, mas não era porque, na verdade, me botaram um celular na mão e eu estava numa palestra de uma universidade, que eu não posso, obviamente, falar o nome. Pode. Não posso. Então... E aí esse celular começou a tocar, mas ele começou a tocar uma coisa estranha, que era um gemido, encaminhando para alguma coisa que talvez fosse um orgasmo. Exatamente, alguma coisa nesse sentido. E aí, eu estava com o padre e as pessoas esperando o padre assumir o lugar para falar, eu estava só encaminhando o padre para falar. Aquela mulher começou a gozar na minha mão e eu esperava tentar não deixar ela chegar no gozo total. Então eu corri com o celular em direção à porta para ela gozar do lado de fora, né? Não deu tempo. Quando eu pus a mão na maçaneta, ela gozou na maçaneta. E aí o padre olhou para mim, eu olhei para o padre, aquela situação. E, enfim, eu joguei o celular para fora, né? Eu abri a porta, eu joguei ele para fora e voltei e comecei a palestra, né? E você teve presença de espírito para continuar a palestra tranquilamente? Não, eu sentei, apresentei o padre e me retirei. E não voltei mais àquela universidade. E o padre chamou Não você? sei nunca mais o que aconteceu com esse padre, porque ele ficou lá... conversar com você depois? Não, ele depois é o seguinte, né? Na verdade, o padre... Eu não queria mais conversar com esse padre. Depois, obviamente, depois... Por que você não queria mais? Eu fiquei constrangido, porque... eu não esperava que aquela mulher... Você constrangido? Eu sou uma pessoa muito tímida. E aí, eu voltei, né? E aí, quando eu voltei para me despedir do padre, eu não queria mais voltar, aliás, eu queria ir embora, né? Eu queria me esconder do padre. Mas aí eu tive que aguentar, eu tive que suportar o padre me dando uma lição, né? Instruindo como que as mulheres não devem gozar assim na mão da gente. Não. Principalmente em velocidade, né? Na mão velocidade. não. Na maçaneta. Na maçaneta. Na maçaneta. Mas, mas na realidade, o que você não podia assumir a responsabilidade por esse orgasmo? Que foi não, eu não uso o celular, não sei quem foi a figura, né, que me colocou. Se eu usasse o celular, eu culparia meus filhos, certamente, né? Eu tive filhos, inclusive, para isso, né, para culpá-los, né? Para poder mandar ver em cima deles. E eles merecem. Né? Você foi aluno do grande Paulo Freire. Fui aluno do Paulo Freire. E o que você aprendeu com o Paulo Freire? Eu aprendi com o Paulo Freire, eu comecei a aprender uma coisa que só se completou há muito pouco tempo, Jô. Eu cheguei para Paulo Freire e falei, Paulo Freire, eu quero aprender, meados dos anos 80, falei, Paulo Freire, eu quero aprender, professor, ele estava voltando do exílio, eu quero aprender como é que os elefantes, como é que você faz um elefante descer da árvore. E depois de muito tempo eu aprendi. E na verdade era o método do Paulo Freire mesmo, né, que o elefante senta ali, né, em cima de uma folha e espera o outono chegar. Né? Aí caem as folhas. Maravilha. Né? Foi exatamente. E eu aprendi recentemente isso. A lição começou lá atrás e um belo dia, quando eu olhei, eu vi aqueles elefantes planando no outono, eles assentaram. E aí eu falei, agora entendi o Paulo Freire. Faz pouquíssimo tempo isso. Maravilha. Obrigado. Eu conversei aqui com o filósofo Giraldelli Júnior. Preciso mandar um beijo para a minha universidade. Claro. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Beijo para a galera da Rural, gente. Idem. Uau. O Paulo está lançando como a filosofia pode explicar o amor
coleção Filosofia Prática, Universo dos Livros. Paulo, parabéns, muito obrigado. Obrigadão. Daqui a pouco a gente volta.